Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor o trabalho da Companhia de Danças de Diadema. Eu recebo aqui nos nossos estúdios Ana Botosso, que é diretora da Companhia de Danças de Diadema. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila, e a todo mundo que está acompanhando esse programa hoje. É um prazer a gente estar aqui e obrigada pelo espaço para a gente poder falar de arte um pouco nesse país. É verdade, obrigada. Bom, também temos aqui Tom Carbones, que é assistente de direção, bailarino e produtor. Seja bem-vindo. Olá a todos e todas. Olá, Priscila. Obrigado pelo espaço também. A gente está muito feliz de estar aqui. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, conta um pouquinho para a gente, então, sobre a criação dessa companhia e o impacto dela em Diadema. Sim. Em Diadema e em todo o país, porque é uma companhia bem especial no sentido do formato dela, da concepção. A partir da ideia de Ivonice Satie, que foi uma bailarina, coreógrafa, foi diretora do Balé da Cidade de São Paulo aqui por 2 vezes, e um belo dia, por volta de 1993, 94, ela, participando um pouco da vida de Diadema, ela percebeu que havia pouquíssimas informações, escolas, grupos de dança na cidade. Então ela sugeriu à prefeitura do momento que fosse criada uma companhia, mas uma companhia única, diferente um pouco, sobretudo naquela época, são quase 30 anos atrás, uma companhia diferente onde cada um dos bailarinos, além de dançar, além de atuar, além de fazer viagens, coreografias, também é professor, até hoje é assim, que cada um de nós somos professores, artistas orientadores nos bairros, nos centros culturais da cidade de Diadema, com essa parceria com a Secretaria de Cultura e Prefeitura do município de Diadema. Essa ideia, a princípio ela é muito já inovadora, desde o início, né? Ainda mais há tempos atrás. Porque às vezes esse mito do bailarino distante, no palco, distante do seu público, foi aos poucos caindo por terra, onde nessa possibilidade desse projeto a gente tem um contato direto com o nosso público. Por quê? Os nossos alunos nas oficinas, que a gente tem uma rede de oficinas que ministramos todas as semanas, eles estão perto da gente no momento da aula, mas eles também vão nos assistir no palco. Então aproxima, desmistifica um pouco aquela distância entre artista e público. E eu falo que é uma ideia inovadora porque há muito tempo atrás, Ivonice teve essa iniciativa. Era uma pessoa, Ivonice, para falar um pouquinho e lembrar dela de uma forma saudosa e muito feliz, era uma pessoa que olhava o mundo realmente anos na frente, em todas as ações dela, não só em Diadema. Ela fez coisas muito especiais, inovadoras em várias cidades, em outros países e também em outros estados do Brasil. E, por sorte nossa, em Diadema, ela teve essa iniciativa e ficou em Diadema até 2003. Eu entrei em Diadema como bailarina, por audição, como é a maneira normal de se entrar na companhia. E já fui assistente de direção dela logo em seguida. A gente se deu muito bem profissionalmente no trabalho. E em 2003 ela foi fazer um novo projeto, dar um up num projeto em Manaus. E eu tive o privilégio, a felicidade dela me colocar como direção da continuidade da companhia. E é isso que a gente, né, Tom, com esse meu parceirão aqui, que hoje é assistente de direção, além de várias outras coisas, como você já disse, a gente vai acreditando muito no que ela traz de resultado, no que ela provoca, não somente naquele aqui e agora do espetáculo, mas os resultados das próprias oficinas, das próprias criações, as mudanças, né, nas vidas das pessoas. Então a gente acredita e a gente vai continuando, já há 29 anos. Tom, conta um pouco para a gente do dia a dia, então, da companhia. Olha, a companhia ela tem um trabalho, né, convencional de segunda a sexta, no sentido de que estamos ensaiando nesses dias e o projeto de oficinas acontece também no meio dessa semana. Mas, então, eu diria que é um pouco irregular esse período, porque a gente varia também. Aos finais de semana são os espetáculos. Quando a gente apresenta, acaba tendo alguma modificação nessa rotina do meio da semana.
Mas, a princípio, a gente trabalha de segunda, terça, quinta e sexta com os ensaios dos espetáculos, das apresentações, com as criações também. E às quartas-feiras e também no final da terça-feira, a gente se dedica às oficinas, a esse projeto das aulas de dança, que elas se estendem, né, a alunos, a estudantes, né, dos 3 anos de idade até os 103, a gente brinca. Então, é uma gama bastante variada de participantes deste projeto. Essas oficinas funcionam de que maneira? Complementando só o Tom, as aulas também de condicionamento físico, aulas com bailarinos, com profissionais, também acontecem de segunda, terça, quinta e sexta, e aí depois vem os ensaios. Então é um dia cheio, que a gente chega umas 8h30 e sai quase 4 da tarde, com tudo isso que ele falou e também com esses convidados que vêm, né? E o projeto, a gente mantém uma mesma estrutura da época que a Ivonice sugeriu, muito inteligentemente. Por quê? Quarta-feira é o meio da semana. É difícil de ter espetáculos na quarta-feira. Já quinta, sexta, sábado e domingo nem se fala, tem espetáculos. Então a gente, para os dois perfis da companhia acontecerem sem se chocarem, então a ideia é que terça, final do dia para a noite, e quarta-feira o dia inteiro, é o projeto com a comunidade. Então a gente está em Diadema nesse dia, cada um de nós num bairro, num centro de cultura, porque lá tem 7, 8 centros de culturas e bibliotecas onde nós atuamos. Então acontecem nesse período de terça, final do dia, noite e quarta-feira o dia inteiro, pulverizados nesses centros culturais, com oficinas de mais ou menos 25, 30 participantes em cada uma delas. E cada um de nós, a gente dá uma média de 3 oficinas, então é uma companhia contando comigo, que também sou professora no projeto, 11 pessoas. Então aí você faz um pouco a conta de quanto a gente atende, né, por semana dessa criançada, e mesmo os idosos e os adultos também. E essas oficinas, elas são de introdução à dança, em alguns casos, né, para as crianças. Em alguns momentos tem um pouco de aprofundamento, onde as aulas acontecem para cada turma 2 vezes na semana, e também aulas para melhor idade, né, pessoas idosas. E todas as oficinas são gratuitas. Então, os interessados, as interessadas procuram o centro cultural que mora mais próximo para poder fazer a inscrição, e inscrito começa a fazer a aula. A inscrição não é feita na companhia, é no próprio centro cultural, exatamente. O trabalho da companhia é no centro cultural do centro da cidade, o Centro Cultural Diadema, e as oficinas acontecem nas periferias, em outros bairros da cidade. Então, o interessado, a interessada em fazer a aula, procura o centro cultural próximo da própria residência. E tem um estilo próprio, único, ou, na verdade, mistura um monte de estilo? Das crianças de 3 a 5 anos, é um trabalho de percepção corporal, né? Ritmos, conhecimento, reconhecimento dos movimentos, motricidade, essas noções psicossomáticas também, que a gente vai trabalhando de 3, 4 e 5 anos. A partir de 6 anos, tem uma introdução muito baseada na escola que eu tive como formação, que é a escola inglesa, de balé clássico. Então, é muito baseada, não estou dizendo que é exatamente exatamente, porque a gente tem um dia por semana, é pouco, né? Com essas crianças poderia ser um pouco mais, mas não é possível por logísticas normais, né? Então, é baseado sim no balé clássico, um pouco vindo da escola inglesa, que é a minha formação, mas também misturando aí um pouco depois de contemporâneo, depois de danças de salão, ritmos para as pessoas um pouco mais velhas, de melhor idade. Então, é basicamente isso que a gente trabalha. Mas a partir do balé clássico, sim, que a gente vai abrindo as outras vertentes. Né? A companhia tem um estilo, a companhia é dança contemporânea, né? E a gente faz toda uma mistura, onde os limites das linguagens, a gente tenta borrar os limites das linguagens, entre dança, teatro, artes visuais, né? Música. Então, quando forem assistir um espetáculo, espero que
que as pessoas se animem para assistir, vão ver que está mesclada esse limite das linguagens, né? A gente coloca tudo muito organicamente junto. Quem participa da companhia também, algumas pessoas acabaram vindo dessas oficinas? Vocês encontraram talentos? Esta pessoa, uma delas. No momento, o projeto da companhia, ele, como a Ana estava comentando, até mesmo pela logística deste corpo artístico que atua apresentando espetáculos e também atua no projeto, acaba não sendo ainda no momento possível uma escola, uma formação. Então, nem sempre alguém sai deste projeto, né? Ou seja, tem uma ideia de continuidade, faz as oficinas, vai se formando até chegar na companhia. Mas existem sim aquelas pessoas que você fala, olha, tem ali um dedinho que a gente pode tentar trabalhar. E aí acaba que algumas pessoas vão procurando também se formar em outros lugares e acaba retornando ou permanecendo na companhia. No meu caso, eu fui aluno, né, da Ana há um tempo nas oficinas. Eu também fui fazer parte de outras companhias, outros coletivos de São Paulo e depois, numa oportunidade, quando surgiu uma vaga, eu recebi esse convite da diretora que conhecia o trabalho e eu fiz parte. Mas isso também aconteceu com outra bailarina. Atualmente tem a Thaís, que também fez parte do projeto. Já passaram Juliana, Leonilde, né? Assim, pessoas saíram que das oficinas. participaram das oficinas. E também a gente vê outros, né, participantes das oficinas que fazem parte de outros coletivos artísticos que estão na ativa em São Paulo, por exemplo. Tem uma grande colega nossa que está na Holanda, que faz um trabalho fantástico lá, a Suzana Gomes. Tem a Daiana, que foi para o Guaíra, depois foi para Salvador. Então, essas pessoas saíram das oficinas, sim, e estão aí na vida da dança, ficaram um tempo na nossa companhia e alguns saíram para outras companhias e seguindo em frente também. Bom, a gente vai assistir agora um dos espetáculos, né, que vocês já fizeram, a tua criação, inclusive, né, sua direção? A minha direção, mas a criação do Sala de Espera é de Luiz Arrieta. É um grande coreógrafo argentino, mas radicado no Brasil há muitos anos e um grande amigo da companhia. Bacana, então a gente vai assistir agora um trechinho. Ana, fala um pouco para a gente sobre esse espetáculo. A gente às vezes pensa o balé de uma maneira, mas aí a gente vê também uma teatralidade, né? Exato. Sala de Espera é uma obra-prima maravilhosa criada pelo Luiz Arrieta, que foi a primeira coreografia que na minha gestão, quando eu entrei como direção, que eu passei como bailarina para direção, em 2004, eu o chamei para fazer esse trabalho, porque além de ser um nome muito
conhecido, importante na dança brasileira, ele é argentino, mas radicado no Brasil. Ele é um talento, um gênio da dança, e ele trabalha essa teatralidade muito misturada ao trabalho corporal, ao trabalho físico, e essa teatralidade, essa dramaturgia está no corpo, né? Não necessariamente é uma peça de teatro, mas você vê uma teatralidade em cada movimento. Os movimentos falam, né? Como a gente gosta de acreditar e correr atrás dessa comunicação através dos movimentos. E quais os benefícios da dança? Porque quando uma pessoa ela já vai para uma companhia, é porque ela tem já até a área profissional dela, Exato. né? Então ela já está no outro nível. Mas quando se começa, por exemplo, numa oficina, colocar as crianças ali para começar já uma dança, ou os idosos participarem de uma dança, por quê? O que traz de bom? É tão complexo, né? Tanta coisa. A gente acaba tendendo a puxar sardinha, né, para a nossa linguagem, afinal a gente trabalha com ela. Mas é essa percepção, acho que às vezes a gente não tem muita ideia da potência do nosso corpo. E acredito que com as oficinas, com essas aulas, a gente começa a ter essa ideia, a ter essa percepção um pouco mais nítida para a gente mesmo, onde a gente se percebe como a gente se coloca perante ao outro, perante as outras ações mesmo, nos espaços. Eu acho que vai tendo benefícios, além destes, né, que são mais diretos, vamos dizer assim, internos também, né? A gente vai tendo uma percepção de que o corpo ele vai se expressando, mesmo quando a gente não fala, e que essa expressão acaba sendo ainda mais potente, mais natural, né? Eu acho também que eles buscam uma coisa muito simples, mas é a alegria de se movimentar. Eu acho que a pessoa que se movimenta vai se libertando. É claro que uma criança talvez não tenha muita noção, ela vai sentir isso, mas a mãe, o pai, a pessoa que vai levá-la também está buscando isso. No fundo de tudo, perdão, o idoso ou o adulto não quer ficar em casa, só no controle remoto, né? Então, quer momentos de alegria, de troca com os outros, né? E aí tem aquelas outras, eu quero ficar em forma, né? Ou quero ficar mais sadio, com mais saúde, mais saudável. Benefícios mais populares, exatamente, né? mas no fundo, eu acho que são aquele momento de alegria para você se libertar e se expressar. Porque a gente sente, a gente como profissional, com todas as coisas que a gente tem, como um profissional da dança, no fundo a gente também sente isso, senão a gente não estaria aqui. É muito difícil de viver da arte no Brasil, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que no fundo é isso, é essa liberdade mesmo. Emocionalmente também, você já percebeu pessoas que chegaram lá em uma situação até já enfrentando doenças emocionais e ali se curaram? Completamente. Eu tenho alunos que já passaram, alunos que ainda estão comigo. Eu trabalho com uma turma um pouco mais velha, de adultos, e vão lá, relatam a mim, meio sempre assim no particular, né? E eu já entendo, e eu sei que ele está lá ou ela está lá por isso, e de repente aquele motivo meio que desaparece e ela vai continuar indo à aula por outra situação, por outra vontade. O nosso cenário acaba sendo diverso também. Como a gente dá aula na cidade inteira de Diadema, tem comunidades um pouco mais carentes, outras mais no centro. Então, isso a gente vai percebendo também as diferenças que a gente vai atendendo, né, enquanto crianças. Então, a gente também vai percebendo essa dinâmica, né, e lidando com diversos casos. Hoje nos procuram nas oficinas pessoas que já estão mais relatadas com TDAH, né, com diagnosticado. Hoje tem mais um pouco dessa informação. Então vão para nossas aulas e ali com outras crianças estão partilhando e estão trabalhando junto também. Então todo esse benefício realmente é real, é palpável. E eu posso contar até uma história que eu sempre gosto de contar, que ela é muito bonita.
Fazíamos um projeto chamado Pés na Estrada, que era uma circulação num caminhão-palco, umas 20 cidades pelo interior de São Paulo. Foi aprovado, foi apoiado pela Lei Rouanet. E esse caminhão-palco abria, a gente fazia o espetáculo, vinha todo mundo da cidade na praça, era uma loucura. Fechava o caminhão, a gente ia embora. E num dia desses, no final, eu estava já cansada de desmontar tudo, já tinha acontecido o espetáculo, chegou uma criança, um menininho, de uns 9 anos, ele não assistiu o espetáculo, mas aí ele chegou, sentou do meu lado e falou, o que aconteceu aí? Eu falei, né, sobre o espetáculo. Aí ele falou assim, distribuiu prêmios? Eu falei, não, foi um espetáculo, uma apresentação assim e tal. Aí ele parou, pensou e respondeu, mas distribuiu muita alegria para muita gente. Uhum. Isso para mim, né, até hoje eu fico emocionada de falar, porque é muito lindo. Ele nem assistiu, mas ele teve aquela sensação, aquele fenômeno mesmo naquele momento, né, de perceber o quanto é potente um espetáculo, a arte na rua, né? Então eu gosto muito de contar essa história. Então você já viu isso com os teus alunos também? Porque a música, acho que quanto mais, né, a música clássica, ela é distante ainda de uma grande parte da população. E se a gente falar em periferia, mais ainda, né? Sim, isso também que eu acho que é um lugar onde as oficinas acabam, de certa forma, trazendo para a população também que está fazendo parte, né? A gente leva um repertório musical diferente, às vezes, do que elas estão acostumadas. Então, nas aulas, a gente tem, cada professora leva o seu kit DJ e vai colocando esse seu repertório musical e acaba trazendo muitas informações novas para as crianças, como você mesma comentou, assim, o cenário da dança, da música clássica, às vezes a MPB também, que a criança às vezes não tem acesso. Então isso vai sendo uma troca. E às vezes elas se colocam resistentes para aceitar, né? Uma música diferente, isso não é dança, porque tem todo, né, um imaginário coletivo aí também, que funciona às vezes nas aulas e às vezes pró, às vezes contra. Então, a gente tem essa conversa e às vezes tem que ter trocas. A gente faz permutas. Então, traga uma música que você goste, a gente vai tocar essa música, mas depois vocês vão ouvir a minha também. Então, tem um pouco desse lugar, dessa formação e dessa conversa, porque, como a Ana comentou no começo, essa horizontalidade, tanto a gente enquanto artista que integra a companhia, quanto as pessoas que participam das aulas, nas oficinas, a gente trata de igual para igual. Então tem esse lugar que somos iguais, estamos juntos. Então é muito bacana esse fluxo também dentro das oficinas, porque as crianças estão lidando com a gente enquanto professor, depois elas vão ao teatro e nos assistem enquanto artistas, e depois volta a ser o nosso amigo, e às vezes a gente inverte e elas estão no palco e a gente na plateia. Então é uma troca mútua o tempo inteiro. Bacana. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos para conhecer um pouco mais desse trabalho tão bonito. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje falando um pouco do trabalho da Companhia de Danças de Diadema. Aqui nos nossos estúdios, Ana Botosso, que é a diretora dessa companhia, e também Tom Carbones, que é assistente de direção, bailarino e produtor. Bom, nós terminamos o bloco anterior falando sobre as crianças e o impacto da dança durante as oficinas ali para elas, principalmente para conhecer o novo. Músicas novas, ritmos novos para elas, né? Não que esses ritmos sejam novos. Mas, e no caso dos idosos, como que funciona? Eles também têm ali o contato com o clássico, com a música clássica, ou eles acabam tendo aulas diferentes?
Olha, o contato com diferentes músicas é super possível e vai muito do programa, da programação de cada professor. Tem algumas turmas, logicamente, nosso público maior são as crianças, idosos temos algumas turmas em menor quantidade, né, de turmas. Mas o que se trabalha corporalmente, aí é uma adaptação a que aquele corpo consegue. Então, por exemplo, trabalha-se danças, um pouco mais de danças de pares, como uma dança de salão, ritmos diferentes, ritmos de dança mesmo diferentes, como um samba, como uma gafieira, como um tango, então, danças ciganas. Então, tem por aí também trabalhado para os idosos. Com a dança contemporânea, é possível de se trabalhar também, lógico, guardadas as devidas proporções, onde a gente pode trabalhar elementos como deslocamento, lateralidades, são coisas que o idoso pode fazer, cada um dentro da sua possibilidade. Níveis, trabalhar no chão, trabalhar no nível médio, trabalhar no nível alto, são conceitos da dança contemporânea que o professor também consegue adaptar a uma turma de pessoas com uma idade mais elevada. Vocês têm a parceria com a prefeitura, né, do município de Diadema, mas isso se expandiu, tem muita procura, como que é? Olha, é assim, é uma grande parceria. Quiserem que todas as cidades, né, nós estamos na grande São Paulo, né, Diadema faz parte das 7 cidades, e eu falo que todas as cidades do interior tivesse essa iniciativa de ter um corpo artístico, no caso nosso de dança, mas também, por que não, orquestra, teatro, né, que tivesse um trabalho tão intenso assim como artistas, né, nós levamos o nome do Brasil, de Diadema para fora do país diversas vezes, né? Mas que também tem esse trabalho com a população local, né? Com a comunidade local. Para quê? Para que a arte se difunda mais, né? Se propague mais, né? Para que a pessoa entre no teatro sem aquela como é que fala? Distanciamento, exatamente, assim, nossa, será que aquilo me pertence? Não, sim, é um teatro público, entre para assistir. Então, é uma grande parceria que temos há quase 30 anos, é claro que entra, às vezes, uma gestão diferente, outra gestão, mas a companhia tem uma força tão grande e tão importante nesse fazer, que ela se perpetua, ela continua, né? E outros apoiadores que aconteceram foi porque a gente queria expandir mesmo o tamanho do alcance. Então, o que acontece? A gente tem outras parcerias através da Lei Rouanet. Inclusive, a gente está numa fase de captação. Aí, empresários e pessoas físicas também que quiserem colaborar, a gente está abertos a isso. E também através da Lei de Incentivo Estadual. Então, a gente inventou novas ações. Então, por exemplo, para a gente citar algumas coisas, tem um projeto grande chamado Bailando em Cirandas, que a gente faz várias ações. Uma delas, por exemplo, chama Bailando em Família. A gente tem a nossa turma de crianças, adolescentes ou mesmo adultos, a gente chama os familiares daquelas pessoas para vir dançar com a gente. Numa tarde, numa noite. Então, um ensina o outro. Então, a criança ensina o pai, ensina a mãe. Então, é muito interessante aqueles adultos junto com as crianças dançando. Aí, depois a gente faz um lanchinho para interagir, para ter um compartilhamento. Outra ação chama Bailando na Cidade, porque a companhia e as oficinas, a gente dança por espaços da cidade, às vezes na rua, às vezes em centros culturais. A gente faz uma circulação dentro de praças, uma circulação dentro da cidade de Diadema. Outra ação dentro desse projeto é o Bailando nas Escolas, que é importantíssimo. A companhia entra dentro das escolas, geralmente no mês de outubro, que é a Semana da Criança, o mês da criança, e a gente faz espetáculos para 500 crianças. Depois fazemos uma vivência corporal com elas praticam a dança com a gente, saem dançando, vão para casa com a mãe segurando assim, dançando. É muito bonito. E no final do ano, o quarto braço desse projeto chama-se Cirandança, que é um evento que a gente reúne
todos os alunos de dança em uma semana, porque tem que ser, porque é muita gente, e a gente faz apresentações com eles dançando no Teatro Municipal de Diadema, que é o Teatro Clara Nunes. Então é o grande dia, porque o teatro é um teatro com todos os seus aparatos, luz, coxia, cortina, cenário. Então é o dia que elas se apresentam e vêm os familiares assistir. Então esse projeto, como você perguntou, é um projeto que foi além do projeto das oficinas, que a gente vai sempre buscando novas parcerias. Então, como é para você, passou por esse processo, passou pelas oficinas, aí depois por outras companhias, chegou na Companhia de Danças de Diadema, agora também professor. Como que é para você, assim, passar por todas essas etapas e hoje poder ensinar alguém que pode ser um tom no futuro? Eu nem sei muito nomear a sensação, porque é realmente assim, eu sinto um pouco de um certo privilégio, né? De estar do lado de um aprendiz, de ter convivido com os integrantes da companhia, admirando-os, né, no palco, imaginando como que seria aquela sensação, e depois de alguns anos retornar à companhia, dividindo o palco com aquelas pessoas das quais eu admirava anteriormente, foi assim um sentido de privilégio mesmo, porque acaba sendo a cobra que morde o próprio rabo, né? Então estar ali, tendo aula com eles, depois dividindo esse espaço com eles e dividindo o meu conhecimento com novos alunos, novos participantes das oficinas, isso também me dá um outro olhar. Então eu sempre também tendo a ter esse olhar de muito carinho com esses alunos, essas pessoas que fazem aulas conosco, porque é algo, eu já estive ali. E graças ao olhar desses bailarinos, que também foi acolhedor e eu me senti próximo desse projeto, eu hoje trabalho no elenco da companhia. Então eu tento ter essa mesma resposta, né? Essa mesma postura enquanto professor naquele momento. Porque a gente às vezes pensa que está ensinando, mas a gente não está ensinando, a gente está aprendendo mais do que ensinando. Então é uma troca muito gratificante, assim. O que você aprende com as crianças, por exemplo? A gente aprende a dançar. Porque a gente acaba, às vezes, a gente cai, né, no engano de achar que está sabendo aquele caminho. Mas aí vem alguém, te mostra um outro e você fala assim, olha aí, tá vendo? Não sabia deste. Então a gente acaba pluralizando mesmo o conteúdo, porque a nossa cabeça ela precisa estar sempre ligada por conta das diferenças das pessoas que fazem aula. Então a gente precisa ir construindo estratégias. E às vezes a gente vai falar sobre o azul e aí aquele aluno, aquela aluna percebe super rápido, aquele do outro lado não. Então a gente já tem que ir buscar um outro caminho de dizer sobre o azul para aquela criança também. Então a gente acaba aprendendo muito e percebendo essa pluralidade que o corpo tem e pode projetar, né? E acredito que também essa experiência levou o Tom a fazer um trabalho que é voltado para a criança, um espetáculo, uma coreografia para a companhia, né, os profissionais dançarem, mas é voltado ao público infantil, que chama Nas Águas do Imaginar. E a gente tem dançado ele há muito tempo, não sei quantas vezes, vamos continuar dançando, porque é muito bem recebido pela criançada, pelas famílias. Então, isso é o que também acho que ele acabou aprendendo, né? Apreendendo, né? Nesse sentido, a percepção das crianças. Então, como depois voltar uma obra para a criança, né? Dentro das escolas particulares até tem já, acho que a maioria, né, sempre tem aquela aula ou de balé ou de alguma atividade de dança. Nas escolas públicas há uma dificuldade ainda em relação a isso. Mas o que traria para a criança ter, por exemplo, o ensino da dança no seu dia a dia, ali junto com a atividade física, educação física, por exemplo? Olha, como qualquer ensino, né,
mas em particular a dança porque fala de corpo e fala também da autoestima, né? Tendo um bom professor que sabe o que está dizendo, o que está fazendo, eu acho muito bom, deveria ter em todas as escolas, não só particulares, como também as públicas, por vários motivos. Pela prática em si da própria dança, pelo fazer corporal, para que aquele momento de se movimentar, que o esporte faz isso, mas faz de uma forma, vamos dizer, mais competitiva. E a dança faz de uma forma mais inspiradora, mais expressiva, né? Que isso vai debulhando outras coisas dentro daquela criança. Ela pode não ser uma bailarina ou um bailarino, mas ela pode ser um criativo arquiteto, né? Então, essa abertura de possibilidade da sensibilidade, a dança, né, como as artes, traz. Então, eu acho que deveria sim, claro, sempre enfatizando que tem que ser com um bom profissional, sabendo o que está dizendo. Mas era preciso ter em todas. E atualmente eu acredito que seja algo ainda mais necessário, porque desde pequeno as vidas estão se restringindo a um quadradinho na palma da mão. Então o corpo está perdendo um pouco essas possibilidades, essas variedades de expressão, né? Então as aulas de corpo, esse interesse por mover-se, por expandir, seria muito interessante e um apoio muito grande a esse momento que a tecnologia ela está aí para nos auxiliar, mas a gente anda sendo refém, aí então não é muito interessante. Tem uma coisa importantíssima que as artes traz, e no caso nosso a dança, tem um desafio diário para os profissionais, para qualquer idade, de conseguir realizar feitos ali, né? Passos, movimentos. E hoje em dia, dentro dessa vida do quadradinho, tá tudo lá muito maquiado, né? Então, quando a criança, primeira postura, vai indo embora, né? Vai indo embora, já começa a criar uma postura horrível. Mas quando ela sobe o olhar e vê a vida, ela assusta. Porque aqui é a vida que ela quer. Né? Então, o desafio que a dança, que a sala de dança provoca até nos profissionais, ele é muito importante, porque deixa a pessoa mais em contato com a realidade e é pronta para enfrentar o que tiver, porque senão ela é pega de surpresa. E a dança também, ela não é só aquela questão do estilo musical, tem, claro, a questão da diversão, né, da alegria, sim. mas o movimentar-se, né? E aí entra o que o Tom fala de as crianças cada vez mais paradas, né? Sim. E o corpo, ele precisa de movimento. Ele é movimento e a gente precisa entender isso, que o corpo é movimento e ele as nossas relações são através do movimento. A gente está perdendo um pouco isso, né? Como a Ana falou, o nosso olhar acaba se restringindo e a gente perde um pouco a noção do olhar para fora, de perceber o outro. E nas aulas de dança é isso o tempo inteiro, porque se eu não percebo o outro, eu esbarro, eu bato. Então acaba aguçando essa relação do meu corpo no espaço, dividindo o mesmo espaço que o seu, o mesmo espaço que o dela. O corpo do ser humano não para de se movimentar. O sangue não para em nenhum momento, só quando há a morte, né? A partida, né? O ar não para em nenhum momento, o cabelo cresce milímetros, mas cresce, os pelos crescem milímetros, a pele se estica ou se retrai. Então, tudo é movimento. Então, se a gente está em comunhão com essa compreensão, eu acho que tudo fica mais agradável. Fora que também as dores, né, que acontecem, vêm com o tempo, também podem ser evitadas. Exatamente. Claro, essa própria postura que a gente está dizendo, né, dos aparelhos celulares, que você vê a modificação já nessa região aqui pós-cervical, abaixo da cervical, aquele calombo, né? Aquele calombinho que vai nascendo aqui. E antigamente até alguns diagnósticos de lesões físicas eram, fique em repouso, fique em repouso. Hoje em dia já está se mudando esse olhar, né? Não, faça movimento, vá fazer uma fisioterapia, vá se mexer, né? Então, isso também está percebendo que o movimento cura, inclusive lesões.
Bom, nós vamos assistir agora um vídeo de um dos espetáculos mais recentes, né, que vocês têm. E daí depois a Ana comenta um pouquinho pra gente sobre ele, mas vamos assistir. Concebido em terras de Santa Cruz, Ribeiro, nordestino com paulista. Valdemar! Os percebedores oculares da minha maquiagem. Sorriso Paulo! e João! nariz. Kleber! Mas ela também é Artista! artista. Bacana. Ana, comenta um pouco pra gente então desse espetáculo. Sim, é engraçado, é interessante a gente assistir um espetáculo de 20 anos atrás, falamos sobre a teatralidade e como ela está presente de uma forma até talvez com mais elementos do teatro, como o texto, o canto, né, que apareceu mais nesse espetáculo, mas é sempre a nossa linha de trabalho, né? Bom, o Antropocém, de Cascudo a Eros, é uma criação de 2022, porque em 2022 foi 100 anos, comemoração de 100 anos da Semana de 22, em 1922, da Semana de Arte Moderna. Há uns anos antes de 2022, eu pensei, nossa, que vontade de criar alguma coisa sobre esse tema quando for acontecer o centenário. E por felicidade, nós fomos aprovados num projeto de editais onde tinha essa temática, realizar uma criação dentro deste tema da Semana de Arte Moderna, 100 anos. Então, ali casou, né, toda a vontade com a possibilidade e a gente criou esse trabalho chamado Antropocém, de Cascudo a Eros, porque Cascudo e Eros são duas personalidades da época de 22, um pouco menos conhecidas até do que Tarsila, do que Villa-Lobos, Oswald de Andrade, né, Mário de Andrade. Então, e são pessoas, particularmente, artistas que eu acho bem interessante. Cascudo foi um folclorista, Câmara Cascudo, onde ele trabalhou os gestos, ele entre mil coisas, outras coisas, ele tem um livro que ele fala sobre a origem dos gestos do homem brasileiro, né? Então, ele vai buscar, faz uma pesquisa de 600 e tantos gestos. Isso é dança, é coreografia, dança pura. Então, a gente fez essa pesquisa com o Cascudo. E Eros é a Eros Volúzia, que foi uma bailarina muito importante, um pouco, ela mais ou menos na década de 30, então ela é uma filha da Semana de Arte Moderna, mas ela, a princípio, foi uma mulher que teve, uma criança que teve uma orientação de balé clássico no início, toda a sua vida.
mas ela foi buscar uma mescla, uma orientação e outras informações dentro da Umbanda, das artes populares do Brasil, e ela mesclou com o que ela sabia de danças do balé clássico. Então, a dança dela ficou uma dança muito brasileira, muito deste povo. Infelizmente, ela não foi uma pessoa que fez uma metodologia, digamos assim, porque se ela tivesse feito, acho que a gente estaria trabalhando esse conteúdo metodológico até hoje nas escolas de dança. Mas ela foi muito importante, lá pela década de 30, por conta dessa fusão, né, que ela atravessava a rua da casa dela, tinha um centro de Umbanda na frente, aí ela frequentava, então ela fazia toda essa mescla, esse transporte, essa combinação. E quando ela dançava, ela era uma mulher muito bonita, ela encantava demais. Ela foi a primeira mulher, dizem, a dançar descalça no Teatro Municipal. Hoje em dia, qualquer dança contemporânea, em qualquer teatro, grandes casas como o Teatro Municipal, dança descalço, né? Então, e por aí vai toda a contribuição que ela deu para a dança, né? Então a gente faz esse subtítulo, né? E trabalhamos assim, com a ideia da história de cada um. Os bailarinos trouxeram a história de cada um, de vida, da onde veio suas ancestralidades, da onde veio o avô e tal, em texto. A gente foi transformando esse texto em movimento. Alguns textos eles restaram, eles estão ainda dentro do trabalho, alguns estão modificados sonoramente. E assim foi a criação da trilha sonora do Lupe Bi, que é um grande artista musical bem alternativo também. Bacana. Bom, e para quem quer ajudar ou ali na questão com as crianças mesmo, auxílio ali nas oficinas, ou quer participar das oficinas, como faz e como que podem ajudar vocês também, né? Como para ampliar ainda mais o trabalho que acontece já. Para frequentar as oficinas é muito simples, basta procurar um centro cultural de Diadema, pedir informações que eles vão conceder, ou entrar em contato pelas nossas redes sociais, pelo nosso site ou mesmo o telefone que a gente orienta. O colaborador, um possível apoiador através de leis de incentivo, como a gente tem, leis de incentivo federal, como a Lei Rouanet, e leis de incentivo estadual, que é o PROAC e ICMS, entra em contato diretamente com a gente, comigo ou com o Tom, mas através mesmo das redes sociais, pode ser que a gente acessa, e a gente vai aceitar com muito bom gosto, porque a gente está no momento mesmo de captação do nosso novo projeto chamado A Dança da Gente. Que a gente vai trazer aí um pouco mais de terra, de nacionalidade, a dança do Brasil, como que ela se faz e vai se fazendo aí ao longo do tempo. E o trabalho, com as crianças também está muito envolvido. Tem aulas, tem vivências, tem palestras para pessoas que têm deficiência física também. Então é um projeto bem abrangente. As redes sociais? Quais são? Instagram, @ciadedancasdiadema. O site, né, a gente também tem, Ciadedancas de Diadema. E por lá tem também os contatos, outras redes sociais que a gente acessa e possa estar em contato. Bom, quero agradecer então os nossos entrevistados hoje que falaram um pouquinho, né, do trabalho da Companhia de Danças de Diadema e principalmente o impacto desse trabalho para toda a sociedade. Quero agradecer então a participação aqui com a gente, Ana Botosso, que é a diretora da companhia. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Priscila, e toda a equipe do Alesp Cidadania. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada, Tom. Que agradeço, também agradeço o Tom Carbones, que é assistente de direção, bailarino e produtor. Obrigada. Eu que agradeço, Priscila, a oportunidade. E é isso, esperamos vocês aí, entrem em contato. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.